Bom, minha gente, nesse vídeo eu queria trazer para vocês um dos assuntos assim que mais estão ali no cerne da ciência política, né? Que é a questão do Estado Democrático de Direito e também do Estado Constitucional, tá? Então, começar aqui falando da democracia em si, né? Que modernamente, né, é caracterizada pela questão do voto, expresso pelo sufrágio, né? O voto ele garante por meio da ação, né, das pessoas, né, as pessoas escolherem o destino delas, aquela ideia de que realmente o poder emana do povo, tá? Que coloca por meio de representantes eleitos democraticamente aquelas pessoas que vão fazer com que a vontade geral, né, ela se concretize, tá bom? É importante a gente ter em mente o seguinte: esse ideal de democracia ele foi construído ao longo do tempo, né? A gente para analisar aí o passado, a gente vê, por exemplo, as primeiras ideias relacionadas à democracia ali com Aristóteles, por exemplo, onde ele colocava ali centralizava a figura, né, dos pensadores, né, dos filósofos, mas algumas coisas guardam relação com o que existe hoje em termos que a gente aprecia como sendo um Estado democrático de direito maturado, digamos assim. A primeira coisa é a liberdade que os cidadãos têm e a obediência com relação ao processo que foi executado, tá bom? E baseado nisso, né, liberdade que eu tenho para escolher, obediência para, de fato, ali entender que aquilo ali foi legítimo, né? E a alternância de poder existindo, porque para Aristóteles, ele não acredita que o poder pode ser desempenhado, executado por muito tempo. Ele entendia que esse processo levaria à tirania. Tá? Então, ele entende que uma das também questões fundamentais da democracia é essa alternância de poder, de forma que você consiga circular as elites governantes, e aí, com isso, você evitava os desvios ou excesso de poder que eu comentei no outro vídeo. Tá bom? É sempre bom a gente ter em mente que a principal forma de dominação, né, do poder político se concentra no Estado, né, como eu já tinha comentado, né? E, para isso, eu preciso de uma vontade de dominar e uma certeza de obediência, né? Então, assim, eu preciso querer fazer alguma coisa, eu preciso também saber que a massa, né, a população, o povo, né, a nação, vai obedecer aquilo que foi feito. Ela vai obedecer tão mais no sentido que ela entender que aquele poder que está ali seguindo ali, governando, é legítimo. E por que é legítimo? Porque quem o colocou ali foi aquele mesmo povo. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra, mas, no final das contas, no âmago ali da democracia, o fato de que o poder emana do povo. Tá certo? Aí tem algumas coisas aqui que é importante a gente salientar, né? A primeira é que para ser democrático, né, o processo de decisões tem que ser aceito pela ampla maioria, né, das pessoas, né? E aí a gente para ver que isso aí foi uma conquista que demorou muito tempo. A gente para analisar, por exemplo, a história do sufrágio e a gente vê que no início do século XX você ainda tinha aquela luta, por exemplo, para o voto feminino, né? As mulheres elas eram alijadas do processo eletivo, né? Elas não podiam nem se candidatar e nem eleger ninguém. Então, assim, a gente vê que é algo de 100 anos para cá. Então, a gente vê o quanto que isso é novo na história da humanidade, né? O quanto que, em termos civilizacionais, o homem conseguiu se organizar de maneira bastante complexa, né? Enfim, ele tem que ser aceito, né? De forma que haja alternância das elites governantes, né? Ou seja, a pessoa que elege, ela também pode se candidatar ao cargo eletivo, e a certeza de que o poder, na verdade, repousa no próprio povo, tá legal? Então, essas questões têm que sustentam um Estado democrático, tá legal?
E aí ele pode falar sobre as considerações do processo democrático, né? Então, existem 3 considerações clássicas. A autoridade ela tem que ser exercida sem arbitrariedade, o processo tem que ter total dependência do povo e deve haver igualdade entre as pessoas, ou seja, o meu voto não tem que ser maior ou melhor do que o voto de uma outra pessoa, tá? Então, existe uma igualdade das pessoas, o poder é dependente do povo e a autoridade ela é exercida sem arbitrariedade, ou seja, aquele monopólio do uso da força ele é utilizado segundo estamentos jurídicos reconhecidamente legítimos e legais para disciplinar o comportamento das pessoas. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ficar em mente. Tá bom? Bom, aí vem a ideia, né, democrática e as garantias constitucionais de um grande cientista político chamado Robert Dahl. Né? Então, o Robert Dahl ele formulou uma série de ideias relacionadas ao Estado Democrático de Direito e as garantias constitucionais que, em última análise, permitem que o cidadão ele exerça na sua plenitude a sua cidadania e, com isso, ele tenha a certeza, tenha de forma consciente que ele está determinando o destino da nação, né, o destino do Estado. Tá bom? Uma coisa que é interessante é que deve haver um consenso, né, no seio da sociedade de que aquele processo ele é um processo aceito e legítimo. Tá? Então, para construir consenso, né, é sempre bom falar, né, que política é a arte de construir consenso, né? Assim como nas relações internacionais, né, você também faz política, só que para o lado externo também, você tem que construir consensos, e para você construir consenso, tem que ter a certeza que outras pessoas puderam opinar em igualdade de condições, tá? Que não houve dúvida nenhuma em relação ao que foi dito e as ideias que são colocadas, e que uma vez que aquilo foi colocado, todos falaram, todos escutaram, e não houve dúvida, todos vão cumprir de maneira, com boa fé, né? Vão cumprir de maneira correta, adequada, aquilo que foi acordado, tá bom? Então, isso é bem interessante. Então, na visão de Robert Dahl, a gente, numa visão democrática de governo, existem 3 situações, né? A primeira é a autonomia, que é a que garante a cada um possa formular suas preferências. A segunda é a amplitude, que é naquele sentido que os cidadãos eles, através do recurso de ação individual e coletiva, eles têm autonomia para poder andar com os destinos da nação, tá? E a igualdade, né? No sentido de providenciar para que não haja discriminações consoantes aos conteúdos ou origem dessas preferências. Tá? Então, autonomia, amplitude e igualdade. Tá legal? Isso aí na visão democrática do governo, segundo Robert Dahl. Tá? Então, lembra que aquela coisa que eu comentei aqui, né, que está bem associado às considerações da democracia, né, que a autoridade sem arbitrariedade, a igualdade entre as pessoas e a dependência do povo. Tá bom? Bom, para que você tenha essas condições da visão democrática do Estado, né, do governo seja reconhecidamente democrático, tem necessidade de 8 garantias constitucionais, tá? Que não por acaso estão presentes na nossa Constituição de 88, tá bom? Então, Robert Dahl ele numera isso, né? Então ele coloca a liberdade de constituir organizações e aderi-las, o direito ao voto, a elegibilidade dos cargos políticos, as fontes de informação alternativas, a liberdade de expressão, o direito de competir pelo voto, né, por apoio em si, pelos votos, tá? Eleições livres e corretas, e instituições que tornem o governo independente do voto e das outras formas de expressão de preferência política. Tá bom? Isso aí, na prova do ano passado, né, de política, foi pedido para ser citado 2 garantias constitucionais segundo Robert Dahl. Tá? Então, mas a gente entendendo onde repousam os princípios democráticos, a gente consegue meio que tirar essas garantias constitucionais ali, meio que, digamos, por via de consequência, né? E aí depois, Giovanni Sartori, que eu já falei dele, né? Ele fez uma consideração interessante ao fazer uma análise histórica e certificar que o processo que começou com a Revolução Francesa em 1789
e terminou com a queda da União Soviética em 1939, esses 200 anos, eles fizeram com que, de fato, houvesse a vitória da democracia liberal. Ou seja, entendeu-se que até o presente momento, né, até seguindo o fluxo da história até o presente momento, entendeu-se que a melhor forma de conduzir os destinos de uma nação é por meio da democracia liberal. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouquinho de representação política, né? Então, a ideia de representação política ela está bem ligada ao conceito de democracia. Tá? Então, assim, a forma de você produzir legitimidade para a condução, né, do governo está associada à representatividade. Tá? Eu entender como cidadão que eu estou sendo representado de alguma forma. Tá bom? E aí, um elemento essencial e característico da representação política é o sufrágio. Tá? Então, pode ser perguntado assim, qual é o elemento essencial e característico da representatividade? É o sufrágio, tá bom? Cuja organização leva necessariamente ao sistema de representação, né? Os partidos e a agrupação de eleitores aos grupos de pressão. Tá? A gente vai comentar sobre isso tudo aí, partido político, grupo de pressão, mais um pouquinho à frente. Bom, a fundamentação teórica e institucional da representação política, ela tem duas fontes fundamentais, tá? Então, isso é importante. A evolução do processo constitucional inglês e a Revolução Francesa, tá? Então, a revolução de como se deu o processo constitucional inglês, né? Que é um representativo do Estado de direito consuetudinário hoje no mundo, e a Revolução Francesa, que trouxe ali aquele arcabouço normativo para o direito, vendo aquelas ideias das garantias individuais e coletivas, né? Garantia do homem, do cidadão, né? Direitos individuais e coletivos, enfim, tudo isso aí veio com a Revolução Francesa. Então, essas duas questões aí são muito importantes para fornecer o arcabouço teórico, onde repousa toda a ideia relacionada à representação política, tá bom? Então, falando um pouquinho do modelo atual de representação política, né, que é o Estado liberal, né? Então, a gente tem aí, nesse modelo, o Estado nacional, né? É aquela teoria de que a soberania ela é nacional, você não pode dividir a soberania, ela é indivisível, tá? Então, a nação não pode exercer uma soberania senão por meio de representantes, tá? Então, a primeira coisa. A outra que é livre, tá? Essa concepção é baseada nas contribuições teóricas importantes, né? Que é a questão da inglesa, né? Que é a confiança, né? E a francesa, que é a questão do mandato, né? São os estamentos jurídicos escritos, tá bom? Então, aí que repousa a liberdade, tá? Porque se eu não obedecer isso, eu estou sendo arbitrário, tá bom? E, por último, o parlamentar, tá bom? Então, o desenvolvimento do princípio da representação política está diretamente relacionado à consolidação do parlamento, ou seja, é no parlamento em que a gente encontra ali, de maneira clara, a representação política, tá certo? Então, é ali no parlamento, tá bom? Bom, agora falar um pouquinho de eleições, tá? Então, as eleições, ele coloca aqui que o princípio eleitoral e o princípio democrático caminham lado a lado, ou seja, na verdade, quando eu estou falando de sufrágio, né, eu estou falando de democracia, tá? Não há divisibilidade entre uma coisa e outra, tá bom? Então, as coisas meio que caminham lado a lado, porque uma das coisas que a eleição faz é produzir representatividade, tá bom? E a representatividade é fundamental para garantir a legitimidade, que é essencial para um processo democrático, tá certo? As eleições operam como símbolo e instrumento eficaz de legitimação, como eu falei aqui, né? E organização do poder da sociedade, né? Que estrutura segundo um pluralismo político, tá? A eleição é o processo de reconhecimento das normas da organização, por meio da qual todos ou parte dos membros escolhem um número menor de pessoas, ou somente uma para representá-las, tá? Giovanni Sartori considera que o exercício do poder pelo povo soberano, numa democracia, é garantido porque o sistema é julgado em termos eleitorais, tá? Então, Sartori ele centraliza a figura das eleições,
bom? No entanto, no seio da soberania popular, a eleição é somente uma das fases de todo o processo político, onde se inclui o processo da formação de oposição. Assim, há dois outros conceitos que não podem ser confundidos com de eleição: a designação e a cooptação. Então, aqui ele coloca, e pode ser perguntado, né, essa diferença, né? O que é eleição, o que é designação, o que é cooptação. Tá? Então, eleição, a gente já comentou aqui, né, aquela coisa da você gerar, produzir a representatividade, né? Já a designação não. A designação ocorre quando há uma indicação, tá? Você indica uma pessoa para ocupar determinada posição de autoridade, tá certo? E quem faz isso, obviamente, é uma autoridade superior, né? E aí, qual é a questão baseada na designação? É que quando eu designo alguém para exercer determinada função, teoricamente, essa pessoa que foi designada, ela é fiel à autoridade designadora. Tá? Isso não faz sentido eu designar. Por exemplo, um ministro ali da economia que é designado pelo presidente da República, certo? Já a cooptação não. A cooptação é a incorporação de uma pessoa, ou grupo político determinado, que passa a integrar aquele corpo, o nível de articulação política. Tá? Você consegue cooptar um grupo, geralmente você trabalha isso por meio de articulações, tá? De forma a você trazer um determinado grupo para a sua causa, para melhorar o seu apoio, melhorar a sua representatividade. Então, na política, né, isso é muito utilizado, né? Você faz um trabalho de construir consenso por meio de articulações, onde você busca, de maneira clara, né, transparente, trazer determinado grupo, pessoa ou grupo para a sua causa. O problema grande está quando eu começo a fazer cooptações escusas, né? Quando eu começo a fazer isso de maneira não transparente. Tá? E aí a gente começa a ver os problemas aí do Estado. Tá bom? Bom, elementos básicos do procedimento eleitoral. Tá? Elementos básicos, ou seja, primeiro, o direito ao voto. Tá? Então, o eleitorado compõe-se de quem tem direito a voto. Então, aquela coisa do voto, deixa eu falar do sufrágio daqui a pouquinho, mas aquela coisa do sufrágio universal, né? Então, assim, todos com direito a voto, ou seja, quanto mais gente tem direito a voto, mais, teoricamente, a democracia se torna fortalecida, porque é um censo maior de pessoas que se encontram ali com aquela ideia de que elas conseguem conduzir os destinos da nação. O voto individual, tá? Porque o voto ele tem que expressar a minha vontade especificamente, tá? E o escrutínio e apuração. O que é o escrutínio e apuração? É aquela coisa assim, depois que eu voto, tem que haver, tem que fazer a contagem. Essa contagem, para ela ser considerada, né, que ela foi feita com lisura, ela tem que estar sujeita ao escrutínio. Tá? Geralmente esse escrutínio é feito por quem? Pela Justiça Eleitoral, pelos partidos políticos, tá? Que executam esse escrutínio, de forma que, com isso, de forma transparente, você tenha a certeza de que aquele processo eleitoral, aquele sufrágio, foi realizado de maneira honesta, de maneira limpa, garantindo que os vitoriosos eles conseguiram, de fato, ter essa vitória de maneira correta e limpa. Tá bom? Bom, agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a função das eleições. Tá bom? Então, isso pode ser cobrado, né? Pode pedir para citar quais são as funções de uma eleição. Então, pode ser dada uma situação onde a gente vai identificar, né, as funções, né, da eleição, né? Então, existe um mnemônico aí que é o regole, tá? Função das eleições, regole, tá? Então, primeiro, o re, né, produzir representação, tá? O segundo é produzir governo, né, gerar governabilidade, tá bom? E o terceiro é produzir legitimidade, tá? Por que produz legitimidade? Porque no momento em que eu estou elegendo meus representantes, eu estou dando a eles autoridade para que eles conduzam o processo e eu vou obedecer porque eu considero legítimo, porque eu coloquei. Tá certo? Então, produzir representação, produzir governo e produzir legitimidade. Tá bom? Regole. Agora vamos falar um pouquinho do sufrágio, né? Então, o sufrágio é o exercício do voto, tá certo? Que pode ser analisado a partir de duas perspectivas teóricas, tá bom? O primeiro, como uma função de natureza pública, tá? Que deve ser cumprido, né? Por um grupo de eleitores, tá certo?
e como um direito individual, tá? Então, existe aí um dever de natureza pública, tá bom? E também um direito individual, tá certo? Então, existe aí um direito e um dever ali, tá bom? E todas são duas perspectivas diferentes de analisar a mesma coisa. Bonavides, ele considera que o sufrágio é o poder que se reconhece a certo número de pessoas, né, que é o corpo de cidadãos eleitores, né, de participar direta ou indiretamente da soberania. Isto é, e os análise, participar da gestão da coisa pública. Tá bom? Aí, existe dois conceitos aqui que podem ser cobrados, que estão relacionados à votação e à eleição. Tá? Ele pode ser cobrado para a gente diferenciar uma coisa da outra, tá? Identificar, diferenciar, conceituar, tá bom? Então, a votação, né, é onde o povo, se servindo do sufrágio, tá certo? Ele decide, né, uma matéria, tá certo? É como uma forma de você ter ali uma democracia participativa semidireta, tá bom? Então, assim, na prática, o povo, né, o corpo eleitoral, né, o corpo cidadão eleitoral, ele vota alguma coisa sem eleger nada. Tá? Ele escolhe determinada coisa, decide sobre determinada matéria, tá certo? Isso é a votação. A eleição não. A eleição, o povo também se utiliza o sufrágio, só que nesse caso é para designar representantes, tá certo? E representantes que serão eleitos e, sendo eleitos, eles serão os representantes do povo, por isso terão autoridade de direito e de fato, tá, para o exercício de sua função, porque eles têm independência de origem e independência de exercício, como a gente comentou da outra vez, tá bom? E aí, nesse caso, a gente está falando da democracia indireta, tá? O povo está votando, de fato, para eleger. Tá? Então, essa é a diferença, tá bom? E aí, a gente vai agora falar um pouquinho dessa questão do sufrágio em si, tá? Então, sufrágio universal. Sufrágio universal é o cidadão, todos os cidadãos possuem direito de voto e são elegíveis, tá? Então, além de ter o direito de voto, também sou elegível, eu posso me candidatar, sem que ocorram exclusões politicamente significativas, tá bom? A luta pela democracia ocorreu paralelamente com a luta daquela coisa de você universalizar o voto, tá? O sufrágio feminino, por exemplo, começou a ser adotado gradativamente a partir do final do século XIX, tá? A gente houve, de fato, assim, uma grande generalização do sufrágio universal somente depois da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Para você ter uma ideia, no Brasil, por exemplo, o direito a voto das mulheres ficou estabelecido em 32 e confirmado na Constituição de 34, tá bom? Sufrágio igualitário. Igualitário é o seguinte, o voto de todos os eleitores possui o mesmo valor, tem o mesmo peso, tá bom? Não há diferenciação entre o voto do cidadão A e do cidadão B. Então, isso caracteriza o voto igualitário, tá? É aquele princípio ali do um eleitor, um voto, tá certo? Sufrágio direto é quando os eleitores determinam diretamente, sem necessidade de intermediários, quem serão os titulares a cargos submetidos, né, naquela eleição. Né? Nas eleições diretas, o colégio eleitoral restrito é quem escolhe os titulares dos cargos. Nesse colégio eleitoral, pode não ter sido escolhido pelos cidadãos como um todo. Tá? Então, se for direto, não tem intermediário. Eu vou lá e elejo diretamente, como acontece no Brasil. Sufrágio secreto. Sufrágio secreto é o seguinte, eu tenho direito a votar em alguém e eu não preciso revelar, eu não tenho o dever de revelar para em quem eu votei, tá? É o contrário ao voto aberto, é o voto público, enfim. Na prática, ele começou a ser adotado no Brasil no final do século XIX, tá? No Brasil, o voto não era secreto até 1930, sendo conhecido como de voto de cabresto. Na República Velha, por exemplo, o voto era aberto. Tá? Qual é o problema disso? Esse voto de cabresto. Né? Então, assim, os eleitores acabam sendo cooptados, né, ou ameaçados de alguma forma, e aí, com isso, você não tem uma liberdade completa, ou seja, em última análise, pode haver questionamento sobre a legitimidade de determinadas autoridades no exercício do poder. Tá bom? Sufrágio livre. A aplicação efetiva do princípio das eleições livres é uma realidade concreta comprovando a liberdade do povo, e a não concorrência de fraude. Tá? Então, assim,
Na verdade, o sufrágio livre é aquele que, assim, ele acontece sem ingerências externas, tá bom? Ele acontece de maneira transparente, de maneira direta, livre, tá bom? Sob o escrutínio de todo mundo, tá bom? Ele coloca a liberdade de escolha do eleitor tem base em 3 fatores, né? O sufrágio universal e igualitário, a possibilidade de escolher quem votar sem pressões externas, né? Sem pressões exteriores, né? Então, garantindo o sufrágio secreto, né? E também a segurança de que seu voto não será manipulado de modo fraudulento, tá bom? Então, é interessante esses detalhes aí. Por último, é o sufrágio censitário, né? Que é aquele que é o outorgado o direito de voto àqueles que preenchem determinadas condições econômicas, tá bom? Como uma determinada renda. Então, no Império, por exemplo, a gente tinha o voto censitário, né? Aqueles que tinham um determinado limite de renda que podiam votar, tá? O voto não era universal, tá? O sufrágio não era universal, tá bom? Bom, agora falar um pouquinho dos sistemas eleitorais, tá? Então, o sistema eleitoral pode ser definido como um conjunto de elementos, né, contidos nas normas eleitorais que afetam, né, na transformação das preferências, né? Os votos dos eleitores possuem preferências intertemporais, né, e que a forma como isso é caracterizado em um determinado momento, por ser intertemporal, é por meio do voto, tá certo? E aí a gente tem aí a questão das formas aí diferentes de você conduzir isso, né? Então, você tem 2 sistemas eleitorais, tá bom? Você tem o sistema de eleição majoritária e o sistema de eleição proporcional, tá legal? Então, o sistema de eleição majoritária, ela expressa a ideia de que quem ganha a maioria dos votos ganha a eleição, tá? E tudo que, tá? Enfim, mais voto ganha a eleição. Na proporcional, não, tá? Na proporcional, a intenção é de que a representação política escolhida nas eleições se distribua de modo proporcional ao número de votos obtidos por cada candidatura. Cada formação política, né, aí eu estou falando de partido político, será representada no órgão submetido à escolha eleitoral na proporção de votos obtidos. Tá? Este é um modelo que se sustenta basicamente na estrutura partidária de representação política. Tá? Então, assim, no sistema de eleição proporcional, o partido político ele é valorizado. Tá bom? Então, no caso do Brasil, por exemplo, o sistema de eleição é proporcional. Tá? E aí pode perguntar na prova qual é a característica marcante, pode perguntar quais são os 2 sistemas, né? E no caso do proporcional, o que é marcante, né? Então, se no sistema majoritário o marcante ganhou mais voto, vai ser eleito, no proporcional é a questão da figura do partido político, tá? Que entra em cena aí e ganha notoriedade. Bom, agora falar sobre o sistema eleitoral, tá? Entre as principais influências, tá, do sistema eleitoral sobre o sistema político em geral, tá o quê? Na representação parlamentar, tá? Nos partidos políticos, no comportamento dos eleitores e na sociedade como um todo. Tá? Então, tudo isso aí gera influências no sistema eleitoral, tá? E daí no sistema político. Tá bom? Bom, agora falar um pouquinho do comportamento eleitoral. Tá? Então, assim, os eleitores eles possuem certos comportamentos que ficam bem caracterizados durante o sufrágio. Tá? E aí, fica aí a ideia do seguinte, que existem 4 tipos de voto, tá? E isso aí pode ser cobrado. Tá bom? Então, primeiro é o voto de protesto. É aquele, por exemplo, quando eu vou num candidato específico porque eu quero mostrar determinada ideia, tá bom? Ou uma satisfação, tá legal? Eu não estou, às vezes, gostando daquele status quo ali, tá bom? E aí eu faço um voto de protesto, tá? Ele fala também que outra forma de voto de protesto é em relação ao processo político como um todo, aos candidatos em geral, quando se anula o voto, né? Descarregando este em algum animal. Tipo assim, quando você anula o voto, você, digamos, você está protestando. Tá? O voto nulo é uma forma de voto de protesto. Quando você vota, por exemplo, no macaco-tião, igual aconteceu na década de 80, né? É um voto de protesto. Tá bom? O voto útil. O voto útil é aquele voto em que você busca tomar a sua ação de voto mais eficaz. Tá? Você pode votar, nesse caso, o eleitor pode votar num outro candidato por acreditar que o candidato dele não ia vencer.
tá? Então, ele pega e, sabendo que o outro candidato está mais ou menos alinhado ali com a ideia que ele imagina, ele vai e vota no outro, por entender que assim vai favorecer para que ele ganhe. Então, esse é o voto útil, tá bom? O voto ideológico é aquele que eu voto em relação a uma ideologia, tá? Então, assim, eu sou comunista, então eu voto em partidos comunistas, tá certo? Eu sou liberal, então eu vou votar em partido de cunho liberal. Tá? Eu sou mais religioso, então por isso eu vou votar num partido onde tem a ideia do mais voltado para a religião. Enfim, é mais voltado para a ideologia, tá bom? E por último, eu voto partidário, onde o que leva-se mais em consideração é o partido. Tá? Então, às vezes, a pessoa não está nem preocupada em quem, está preocupada em eleger aquele determinado partido ali e que aquele partido esteja bem representado ali no parlamento. Tá bom? Então, protesto, útil, ideológico e partidário. Tá? Esses 4 comportamentos eleitorais podem ser cobrados. Tá bom? Aí depois ele vai fazer um comentário aqui sobre crise na representação política, tá? Então ele coloca, né, essa questão do esgotamento, né, das tradições de representatividade que a gente está vivendo hoje, né? E aí ele fala que isso pode levar a uma redução do entusiasmo pela democracia, tá? E entre isso aí ele coloca, né, o descrédito em relação aos políticos, né, o desinteresse pelas eleições, tá? A baixa participação ativa dos partidos políticos e a diminuição do interesse por questões políticas, tá legal? A gente vê que assim, o partido político ele tem uma grande importância aí, porque na prática uma das funções que a gente vai discutir mais na frente aí, mas uma das funções do partido político é gerar essa intermediação, tá? E fazendo essa função mais educativa da parte política. No momento que você começa a ter essa crise, as pessoas passam a deixar de ter interesse pela política, tá certo? Tá? Então, pode-se também trabalhar nessa questão da crise, tá? Então, assim, isso pode levar, né, a gente identificar a tendência de diminuição do papel de 2 importantes instrumentos da democracia, tá? O parlamento e os partidos políticos. Então, assim, na prática, o que eu acho que pode trabalhar é o seguinte, o que está por trás do descrédito, tá? No sistema de representação política, tá? Está associado a descrédito no parlamento e nos partidos políticos, tá certo? Então, essas 2 coisas que chamam atenção, tá? E aí eu lembro que eu comentei sobre aquela questão da tendência que se tem no poder executivo, por ele ser mais empreendedor, né? Aquela coisa toda lá, do executivo se sobressair, né? Isso aí é uma tendência que tem sido verificada, tá? O parlamento, né, há muito tempo deixou de ser o principal centro de articulação de política do Estado Democrático Liberal, sendo substituído pelo poder executivo, tá? Mesmo onde vigora o regime parlamentarista, tá? Por que pareça, tá bom? Então essa questão é interessante, tá? Depois ele fala um pouquinho de Tocqueville, né, e a democracia americana, né? Então assim, só essa parte aqui do Tocqueville é só importante para falar que, né, ali no início de 1831, né, Tocqueville ele chega nos Estados Unidos, né, e ele começa a analisar, né, como é que se dá o processo, né, de democracia no seio da sociedade americana, né? E aí ele vê ali a questão do florescimento ali do presidencialismo, que é uma grande novidade para a Europa, né? Ele testifica isso aí lá em loco, né? Verifica essa divisão do legislativo com o executivo, tá? Tem essa característica de diferenciação, porém de complementaridade, né? E ele traça uma série de considerações, né, sobre isso, né? Então, assim, no final das contas, né, para resumir, ele fala o seguinte, que, embora ele destacou diversos aspectos positivos da democracia, né, mas também advertiu que ela pode ser ameaçada por outros fatores, tá? Como a tirania da maioria, tá? A burocracia centralizada e a mediocridade. Então, vamos lá. Tirania da maioria. Por quê? Isso aí até Aristóteles tinha falado sobre isso, né? A maioria pode, de uma certa forma, se organizar e, a partir daí, conduzir segundo determinado modo, né, ali muito particularizado, né? Isso é a tirania da maioria. Tá? Embora seja uma coisa difícil de acontecer pela heterogeneidade de pessoas, né? Mas pode haver mobilização.
A burocracia centralizada, que é um grande problema que a gente tem no presidencialismo, né? Essa burocracia muito centralizada, sistemas muito estratificados, tá bom? E a mediocridade, porque ela meio que afasta um pouco ali o cenário político do cenário do dia a dia, né? Então isso aí induz ali uma certa mediocridade, né? Então, assim, essas são as considerações de Tocqueville aí sobre a democracia americana, tá? Bom, agora eu queria passar a falar um pouquinho sobre partidos políticos, tá bom? Então, o fato é o seguinte, é incontestável hoje, né, que a democracia ela se dá por meio de ação de partidos políticos, tá? Não há que se pensar em um regime democrático onde não haja partidos políticos, tá certo? Então, assim, para a gente entender a importância do partido político, é importante ver a origem dele, tá? Então, assim, na prática, né, essa ideia de você desenvolver representatividade, como eu falei para vocês, é algo muito novo na história do homem, né? Então, o próprio partido político ele veio nesse mesmo embalo, tá bom? Veio acompanhando junto aí um movimento meio ali do meio do século XIX, tá? Que dali foi evoluindo, tá? Então, assim, a eleição de representantes através de partidos políticos atendeu a uma necessidade cada vez maior de diversos grupos expressarem e exercerem uma vontade comum, tá? Os partidos políticos constituem a forma adequada de canalização da luta política, evitando a radicalização que resultaria em violência, tá? É aquela coisa assim, imaginando assim, uma situação onde você só tivesse grupos em si, né? E houvesse ali uma luta constante pelo poder. Então, você ia virar uma balbúrdia generalizada, você não ia conseguir disciplinar o processo, né, ideológico para poder conduzir ali um meio de fazer as eleições e aí daí você ter ali representatividade e aí ia gerar bagunça, tá bom? Então, assim, na prática, como é que isso começou a acontecer, né? As elites começaram a perceber que elas precisavam disciplinar esse processo, né? De forma que a coisa acontecesse de uma forma mais macia, né? Mais ali homogênea, né? Sem muitos sobressaltos, certo? Então, assim, no início, então, você tinha, eram grupos, né? Que depois meio que foram criando facções, né? Mas ele tinha um cunho bem negativo, né? Porque facção tem aquela coisa ali meio que de crime, né? Então, assim, essa palavra não foi de uma hora para outra, isso foi aos pouquinhos, tá? Ela foi sendo substituída por partido, tá? Isso aconteceu mais ou menos no metade do século XIX, tá bom? Partido por quê? Porque ele é partido. Ele é partido porque ele foi partido de um todo, tá? Então, assim, ele representa o todo por meio de uma parte, tá bom? Aquela parte que quer governar o todo, tá legal? Qual é o ponto de partida para a gente falar de partidos políticos? É o Reform Act, tá? De 1832, tá? Da Inglaterra. Tá? Então, não sei se pode perguntar isso, mas tem noção que a origem vem, assim, a origem clara mesmo, vem com o Reform Act de 1832. Tá? Então, os partidos eles surgem naquele contexto, né? Lembra, 1832, então aquela ideia de queda dos absolutismos, né? Um antigo regime bastante já cambaleante, né? E o crescimento de participação da cidadania, tá? Bem como um período de revoluções burguesas. Tá? Então, lembra que esse período aí foi o período em que o antigo regime ele começou a ser questionado, né? Teve em 1815 o Congresso de Viena, né? Concerto Europeu, equilíbrio de poder, a ideia de tentar equalizar poderes, tá certo? E aí veio aí o Reform Act em 1832, o Manifesto Comunista foi em 1848, tá? E depois aí anarquistas e socialistas, né, começaram a varrer a Europa com uma série de movimentos em que ali os proletários, né, os menos favorecidos tentavam questionar os poderes constituídos, tá certo? Lembrar, por exemplo, de 1871, né, a Comuna de Paris, por aí vai. Então, tudo isso aí foi levando à necessidade de você evoluir partidos, tá bom? E aí, historicamente, né, os partidos políticos constituíam um dos pilares para a organização da democracia representativa, tá bom? Pelos quais os cidadãos podiam representar suas demandas e sentimentos. Surgiram como atores do Estado liberal democrático e se tornaram necessários por dois fatores, tá? Dois fatores, tá? Da necessidade dos partidos políticos.
a universalização dos direitos democráticos, tá? E a adoção do sufrágio, tá? E por se tratar de sociedades organizacionais, no quais se torna indispensável a existência de organizações para que os indivíduos possam alcançar seus objetivos. Então, aquela coisa da representatividade, sufrágio, né? E aquela coisa das organizações, você estabelecer organizações, né, que vão dar uma certa ritualística ali no processo e fazer com que a coisa seja disciplinada, tá? Aconteça de maneira macia, tá bom? Bom, partindo do conceito agora de partido político, né? Então, o partido pode pedir para conceituar, né? Conceitue partido político. Né? O partido político pode ser definido como qualquer grupo de pessoas unidas por um mesmo interesse e que tem como objetivo final conseguir exercer o poder político. Tá? Então, qualquer partido político, qualquer grupo de pessoas, tá? Agrupamento de pessoas que, unidas de determinado interesse, têm a intenção de exercer o poder político. É isso. Tá bom? Alguns conceitos de partido político, segundo Giovanni Sartori, tá? Então, primeiro, partidos não são facções, tá bom? Então, aquela coisa que eu falei, né, que ele veio das facções, depois se distanciou disso, né? Então, partidos não são facções, tá? Os partidos são necessários, tá? E os manuais dos partidos vinculam o povo e o governo, tá bom? Como eu falei, né, o partido é parte de um todo, tá? Por isso que é partido. Tá? Um partido que não é capaz de governar em nome do interesse geral, né, em nome do todo, não se difere de uma facção. Tá? Então, o que caracteriza de fato um partido é aquela coisa dele poder governar, dele exercer o poder político em nome do todo. Tá bom? E, por último, os partidos são canais de expressão. Tá? Então, é interessante, né? Essa visão de que os partidos eles não são só meios de comunicação, né? Eles transmitem, de fato, exigências de um grupo de pressão. Tá? A gente vai falar na frente de grupo de pressão, mas o partido ele tem essa ideia de você canalizar de maneira mais disciplinada as ideias, as reivindicações dos grupos de pressão. Tá bom? Então, não são facções, partidos são parte de um todo e são canais de expressão. Tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho aqui da tipologia dos partidos políticos segundo o Veja, tá? Essa parte aqui é bem chatinha, é bem decoreba, tá? Não tem muito o que fazer, tem que pegar e ler mesmo, tá? Mas assim, algumas coisas já ficam de cara fáceis de entender. Primeiro é o seguinte, na hora de classificar partido político, eu só tenho duas possibilidades, tá bom? Ou segundo a origem ou segundo a estrutura, tá certo? Então, segundo a origem, fica mais simples, né? O partido é de criação interna ou externa, tá? Interna, quando ele advém do próprio parlamento, tá? E vem a própria ideia mesmo do parlamento, dali mesmo sai o partido, tá bom? Depois, a criação externa, quando vem de fora, tá? Quando atende alguma reivindicação de fora, algum grupo de pressão, enfim, sai dali de fora e vem para o parlamento. Tá legal? Aí, nesse caso, é criação externa. Tá bom? Bom, então, falamos de segunda estrutura, agora, segunda origem. Agora, segunda estrutura. Aí que tem uma série de outros conceitos. Né? Então, segunda estrutura pode ser direto ou indireto. Tá? Direto, os adeptos formam uma comunidade partidária sem intermediários. Tá bom? Então, não tem outros grupos sociais intermediários. E nos indiretos, são formados por grupos sociais de base, tá bom? Típico de partidos socialistas ou católicos, tá? Então, existe uma base ali que dá respaldo para aquele partido, tá? Por isso que é indireto. A outra, em termos de estrutura, articulação fraca ou forte, tá? A articulação fraca são aqueles em que não tem normatizações internas muito rígidas, tá bom? Por exemplo, partidos mais, assim, liberais, né, que a gente vê no dia de hoje, eles são de articulação fraca, tá? Já nos partidos de articulação forte, a gente tem uma severa integração ali de dados normativos que fazem com que aquela articulação passe a ser forte, né? Então, você tem aquela regulação estatutária do partido, né? O estatuto do partido, de maneira bem forte, né? Então, partidos comunistas, partidos de esquerda, eles têm uma articulação mais forte, tá bom? Bom, com relação à estrutura, também pode ser classificado em verticais ou horizontais, tá? Então, os verticais são aqueles em que os comitês, né, as células do partido se comunicam através do órgão superior, tá? E a horizontal não, horizontal as células, né,
diversos comitês eles conseguem se comunicar um com o outro, tá bom? Então, os partidos também podem ser centralizados ou descentralizados, tá? Então, assim, o centralizado é aquele partido que possui uma ideia bem ali, central ali, né? Não sai daquilo ali, tá? Agora, descentralizado, né? Você pode ter, por exemplo, descentralização local, né? Maior grau de descentralização, as decisões fundamentais são adotadas pelos dirigentes locais. A descentralização pode ser ideológica, tá? Considera autonomia de diversas facções, tá? A descentralização pode ser social, tá? Então existe uma autonomia no sentido do partido em termos sociais, tá bom? Aí pode vir de classe média, agricultor, diversas classes sociais, tá bom? E a descentralização pode ser federal, tá? Corresponde à estrutura federal dos estados, refletindo essa estrutura dos partidos, tá bom? Então, assim, pode ter uma regional São Paulo, regional Rio de Janeiro, tá? Então, assim, é o caso que acontece no Brasil, né? No Brasil você tem os comitês regionais, né? Os comitês estaduais, tá? Então, nesse caso, existe uma descentralização federal, tá bom? Quando é centralizado, existe essa questão de você juntar, né? Questões ideológicas, sociais, locais, tá? E botar tudo digamos assim, no mesmo engodão ali, tá? E, por último, os partidos de quadros ou de massas, tá bom? Então, partidos de quadros são aqueles em que você reúne pessoas, né? Com notoriedade, tá bom? Pessoas que têm um notório saber técnico, uma coisa do tipo assim, tá? Prestígio, tá? Então, são quadros, tá bom? Já o partido de massa, não. O partido de massa, ele tenta proceder em termos de educação política, tá bom? Ele tenta juntar muitos membros, tá? De uma forma um pouco mais regular, tá bom? E ele é mais comum o partido de massa ou o partido de esquerda, tá? Isso não quer dizer que assim, a massa em si não quer dizer que é um partido de pobres, tá? Não é isso. Isso tem a ver mais com o fato de eu disciplinar raciocínio político num grupo maior, tá? Já diferente dos quadros, tá bom? Bom, agora, outra parte também que é bem decoreba, né? São as funções sociais e institucionais dos partidos políticos, tá bom? Então, os partidos políticos, ele tem algumas funções sociais, tá bom? No total, são 6 funções sociais dos partidos políticos, sendo que a representação de interesses é a função mais tradicional, tá? Como é que eu acho que ele pode cobrar isso aqui na prova? Ele pode colocar, talvez, ou para citar quais são as funções sociais, ou citar algumas das funções sociais, ou colocar com relação a colunas, por exemplo, tá? Também pode ser dessa forma. Então, funções sociais do partido político. Racionalização política, tá? Então, assim, os partidos colocam, né, as opiniões, né, na mesa, né? Então, os partidos têm programas partidários, né? A socialização política, tá? Então, a ideia é você fazer com que você socialize as informações, né, de forma que se dá amplitude no processo, tá? E aí, a crise partidária está relacionada com a diminuição dos partidos como instrumento de socialização política, tá? Então, isso é uma coisa interessante, né? Umas coisas que se deve, né, a essa crise, né, do partido político e no parlamento, né? Tá onde? Tá nessa questão de eu produzir, o partido conseguir produzir socialização política, tá bom? Mobilização da opinião pública. Então, os partidos políticos eles vêm perdendo, né, ao longo do tempo no Brasil, né, principalmente essa capacidade de mobilizar setores da opinião pública, né? Então, outros movimentos sociais, a própria internet, tá? Vem conseguindo fazer isso muito melhor, vem conseguindo articular as pessoas muito mais, tá? A outra é a participação política, tá bom? Então, os partidos políticos são o canal de participação política das pessoas, tá? Aí, o que eu falei, né, da representação de interesses, que é aquela função mais tradicional do partido político, né? Então, ele representa determinado interesse. E a legitimação do sistema político, tá bom? Então, o partido político ele tem esse viés de legitimar o sistema, tá? Então, assim, os partidos políticos eles articulam, né? Se articulam com a sociedade e geram por si, tentam buscar, né, a geração de confiança no jogo de poder político, tá bom?
num sistema autoritário, né, de poder, de governo, você vai ver aí que a legitimação do sistema político ele é mais dificultada, tá bom? Então, você vê que, por exemplo, você tira aquela possibilidade de oposição, por exemplo, tá? Então, essa legitimação do sistema político acaba sendo mais prejudicada. Bom, e com relação às funções institucionais do partido político, tá? Então, são 4 funções institucionais, tá? Essa é um pouco mais fácil de decorar, porque a gente pode meio que encadear o raciocínio, tá? Então, a primeira é operacionalizar o regime político, tá? A outra é recrutamento e seleção de elites governantes. A outra é organizar as eleições. E a última é a formação e composição dos principais órgãos do Estado. Tá? Então, a gente pode tentar fazer um encadeamento meio lógico aqui. Tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, assim, vamos pensar como é que funciona uma eleição. Então, primeiro você precisa o quê? Recrutar e selecionar os eventuais candidatos para exercerem a função de elite governante. Tá bom? Com isso, estando safo, os partidos vão fazer o quê? Vão organizar as eleições. Tá? Por isso existe o fundo partidário. Tá? Uma das principais argumentações para a existência do fundo partidário é que os partidos eles são peças fundamentais no jogo de organização das eleições. Tá bom? Então, depois de eu recrutar e selecionar, eu vou organizar as eleições. Depois disso, eu vou fazer o quê? O pessoal vai ser eleito, né? E eu vou organizar a composição dos principais órgãos do Estado. Tá? Normalmente, nas articulações políticas, você reserva para os partidos, né, certas posições nos órgãos do Estado. Tá? E, por último, depois de eu selecionar todo mundo, fazer o processo eleitoral, tá com as pessoas distribuídas já depois da eleição, eu vou operacionalizar o processo político, tá? O regime político como um todo. Tá? Então, a gente consegue, com isso, aí, encadear ali uma certa ideia lógica aí no processo, tá? De funções institucionais dos partidos políticos. Tá bom? Bom, agora eu queria passar para o capítulo 10, que é o Estado Constitucional. Tá bom? Então, assim, a Constituição é o instrumento fundamental para o controle do poder político. Tá? Então, de cara, tá? Aí vem aquela coisa assim, para um Estado ser constitucional, ele precisa ter Constituição? Precisa ter uma Constituição escrita, assim, na prática? Não, não precisa. Né? Você pega, por exemplo, a Inglaterra, ela não tem. A Inglaterra tem uma série de outros documentos que vão trazendo o direito costumeiro, tá bom? E é um Estado constitucional, tá? Então, assim, você precisa entender, a gente tem que entender que, na verdade, a ideia de Estado constitucional, tá, é importante para que a gente entenda o processo de distribuição de poderes, tá bom? De funções ali, tá? Então, é isso, tá? Então, assim, na prática, eu distribuo o poder nas instituições por meio de uma Constituição. Tá? Isso caracteriza o Estado constitucional, tá? Então, assim, considerando o aspecto material, a Constituição é o complexo de normas jurídicas fundamentais, escritas ou não, que constitui o referencial de um ordenamento jurídico. Tá? Em sentido formal, constitui o conjunto de normas legislativas que ocupam uma posição especial e suprema no ordenamento jurídico. Tá? Muita gente fala que é a lei maior, né? A Constituição é a norma suprema que determina o sistema de produção do direito, goza de supremacia, ou seja, nível superior às demais normas de ordenamento jurídico, que não pode se contradizer. Tá? Então, eu não posso ter um ordenamento jurídico que contradiga a Constituição. Por isso que o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. Tá? Porque, em última análise, quem verifica se determinado ato, lei ou coisa do tipo é inconstitucional e impugna aquele determinado ato ou lei é o Supremo. Tá bom? Bom, o Estado Constitucional é aquele que oferece garantias no império da lei, tá bom? E vários direitos e liberdades civis, né? Para que aquele Estado possa ser governado por autoridade, tá? Então, o Estado Constitucional oferece direitos e garantias individuais, tá? E diversos direitos e liberdades também, tá bom? Bom, a questão do Estado Constitucional. Então, assim, como eu tinha adiantado, né? Um Estado constitucional não é definido pela existência de uma Constituição. Tá?
Então, há países como a Inglaterra, por exemplo, que não possuem constituições formais, no entanto, a Inglaterra constitui um Estado constitucional. Tá? Então, para um Estado ser considerado constitucional, não é necessário que haja uma Constituição, nem mesmo nada escrito, tá bom? Na verdade, você precisa que existam instituições que distribuam o poder político, tá, entre seus detentores e que possibilitam o controle dos que possuem o poder político. Tá? Então, Estado constitucional, que eu preciso o quê? Instituições que distribuam o poder político e que, ao mesmo tempo, possa haver um nível de controle por exercício desse poder. Tá certo? Então, o objetivo primário da Constituição, tá, é criar instituições para limitar e controlar o poder político, tá? Pois cada Constituição representa uma dupla significação ideológica. Tá? Liberta os destinatários do poder do controle social absoluto de seus dominadores e atribui uma legítima participação no processo de poder. Tá? Então, na prática, eu preciso de instituições para distribuir o poder e daí eu ter mecanismos de controle do poder para que não haja desvios ou exacerbações do poder, tá bom? Então, a fundação dos Estados Unidos, né, a independência americana, né, e a Revolução Francesa são exemplos da expansão de novas ideias constitucionalistas, tá? Bom, então, na Inglaterra, então, como eu havia adiantado, né, você tem a questão da Magna Carta e depois o Instrument of Government, que é considerado, né, de 1653, como a primeira Constituição escrita moderna. Tá? Então, a primeira Constituição escrita moderna, Instrument of Government, da Inglaterra, tá? Que limitava o poder soberano absolutista. Tá bom? Revolução Americana, principais estatutos. Né? A gente tem aí a própria Constituição Americana, né, de 1787, com as suas 10 primeiras emendas, de 1791, tá? E os Federalist Papers também, tá bom? Já a Revolução Francesa, a gente tem de cara, né, Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, de 1789, tá? E as Constituições Francesas, de 1791 e 1793, tá bom? Aí tem uma questão que eu queria fazer uma diferenciação aqui, né? Que é a concepção americana de liberdade e a concepção francesa de liberdade, tá bom? Então, a concepção americana de liberdade está mais ligada ao homem, tá bom? É uma concepção um pouco mais empírica, tá? A liberdade está baseada em que o homem é o responsável pelo seu destino, tá bom? Já no caso da francesa, não. Ela está ligada mais à questão do cidadão, tá? Então, ela tem uma concepção um pouco mais racional, tá? E aí, enquanto a figura do do cidadão em si, né, que tem aquela coisa do exercício jurídico do poder, tá bom? As semelhanças entre as duas declarações estão baseadas nas fontes filosóficas, que basearam também. Acho que pode ser resumido nas duas principais: a doutrina dos direitos naturais e a filosofia da Ilustração francesa, tá bom? Essa filosofia da Ilustração francesa, ela tem meio que origem naquele movimento fisiocrata, tá? Que gerou ali um contraponto ao antigo regime, tá? Colocando em xeque aí as monarquias absolutistas, tá bom? Então, assim, da parte dos direitos naturais, né? A escola de direito natural, ela está inserida, né, na ideia do pacto social, né? Lembra que eu falei das teorias contratualistas, tá? Então, está ligado nessa parte de doutrina dos direitos naturais, tá? E essa parte da Ilustração francesa, né, está ligado ao movimento fisiocrata, tá bom? Aí esse movimento fisiocrata, ele é um contraponto, como eu falei, a essa ideia absolutista. Então, ele é o contrário, né? Tem aquela coisa mais do liberalismo, tá bom? É aquela coisa do laissez-faire, laissez-passer, né? Então, é muito essa concepção fisiocrata, tá bom? Movimento fisiocrata, tá? Então, a gente tem aí, por um lado, pacto social e, por outro, o movimento fisiocrata. Tá? Esses dois casos, né, duas questões, é que fornece um arcabouço, né, para esses dois casos aí, no caso da independência americana e a Revolução Francesa, tá bom? Bom, alguns princípios advindos das declarações de direito do homem e do cidadão, né? Pode ser perguntado quais são os princípios que advêm, né, da declaração de direito do homem e do cidadão. Basicamente, liberdade, igualdade e legalidade, tá?
Então, essas três questões aí podem ser perguntadas, tá? Então, liberdade, legalidade e igualdade. Bom, agora falando um pouquinho, eu queria comentar um pouquinho, passar bem rapidinho as constituições brasileiras, né? Então, é importante só associar as constituições brasileiras aos momentos, tipo assim, paradigmáticos históricos que o Brasil teve, tá bom? Então, a gente teve a primeira Constituição, né? Depois da nossa independência, né? Nossa independência, em 1822. Então, em 1824, a gente teve nossa primeira Constituição outorgada pelo Pedro I, tá? Depois, a gente teve uma outra Constituição em 1891, por quê? Constituição da República, 1889, tá? Depois, a gente teve uma outra Constituição em 1934, que respondia aos anseios das modificações sociais que deram fim à República Velha, tá? Com a vinda da Era Vargas, tá bom? Lembra que eu falei golpe de Estado, não foi revolução, né? Então, veio a Era Vargas, em 34 a gente teve a Constituição de 34. Mas só que logo depois, em 37, foi implantada uma ditadura, né, o Estado Novo, e aí veio uma nova Constituição de 37, tá? Depois teve uma outra Constituição em 67, por quê? Porque essa aí ela respondeu já ao advento do regime militar, tá, de 64, tá bom? E por último, a Constituição de 88, que é a que perdura até hoje, tá, que ela foi subproduto já da volta da democracia, tá, no Brasil, tá bom? E aí é interessante aí uma leitura para meio que identificar alguns pontos interessantes de cada uma delas, tá? Então, por exemplo, havia algumas perguntas relacionadas aí a quando que permitiu uma mulher votar, quando permitiu o voto de analfabeto, o que tinha de característica marcante, tá? Se ela foi outorgada ou promulgada, tá? Então, essas questões são interessantes aí vocês terem noção, tá bom? Aí é bom saber qual foi o mais breve. O mais breve foi de 34, só durou 3 anos, né? Que depois já veio 37, né? Então essas coisas são interessantes, né? Uma coisa interessante da 34 é porque ela introduz uma série de direitos e garantias individuais, tá? Essa Constituição que deu a alcunha para Vargas de pai dos trabalhadores, tá bom? E aí depois, 37, foi aquela de tentativa de legitimar a usurpação do poder, né? Ela é conhecida como a polaca, porque ela tem uma inspiração na Constituição polonesa, tá? Tendo aquele modelo mais totalitário europeu ali, tá bom? Depois veio a Constituição de 46, né, que ela saudou aí a volta da democracia, tá? Aí depois veio 67, que aí ela foi outorgada, tá? Então já foi regime militar, tá? E depois a Constituição de 88, que é conhecida como Constituição Cidadã, tá bom? E basicamente aí ela trouxe uma série de direitos e garantias individuais e coletivos, né? E na verdade ampliando o que já existia antes, tá? E foi promulgada aí por uma constituinte. Então com isso a gente encerra, e aí no próximo vídeo a intenção é a gente passar aqui partidos políticos e forças políticas, grupos de pressão e lobby.